Olá, meus amigos, minhas amigas da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a este evento Esquenta Passaporte na matéria de Direito Eleitoral. Eu sou o professor Vinícius Opponi e já vou me apresentar com mais calma para vocês, mas antes eu já quero configurar o nosso setup aqui para a gente poder começar a trabalhar. Meus caros, de saída eu deixo o convite para que vocês nos sigam no Instagram, tanto no Insta da Verbo OAB, quanto no meu, @vsopponi. Eu fico sempre à disposição de vocês para dúvidas e qualquer situações referentes às nossas matérias. Mas, especialmente, meus caros, eu quero relembrar com vocês que a primeira fase da prova da ordem está chegando. E pensando nisso, a Verbo OAB trouxe uma programação especial para a revisão de vocês. É esse evento, o Esquenta Passaporte OAB. Vocês vão ter acesso a 2 semanas de aulas online e gratuitas. Olha que presentão da Verbo para vocês. E isso vai fazer você decolar a sua aprovação. Eu já me apresentei, meu nome é Vinícius Opponi, eu sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina, sou também mestre em Direito e sou professor de algumas matérias aqui pela Verbo, em especial para a OAB, Direito Eleitoral, e a gente também vai se ver no Direito Financeiro. E antes de começar, eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no canal aqui da Verbo e ativem o sininho para receberem essas notificações de todos os eventos da aula, do Esquenta Passaporte e de todos os demais projetos da Verbo OAB. E além disso, o professor sempre pede, deixa o seu like aqui na nossa aula e também qualquer situação, o que você achou da aula, qualquer dúvida, deixa também nos comentários que a gente sempre olha com bastante carinho para vocês. Tá bom? E fica também o convite para que vocês participem das próximas aulas de revisão aqui do Esquenta Passaporte e também da revisão de véspera, que vai acontecer no dia 8 de julho, um super evento ao longo de todo o dia, das 8 da manhã até as 18 da tarde, às 6 horas da tarde. Tá bom? Vamos lá, vamos começar esse nosso evento Esquenta Passaporte em Direito Eleitoral e eu vou trazer para vocês aqui dicas finais para o próximo exame da OAB, que eu tenho certeza absoluta que vão te ajudar a resolver as questões de direito eleitoral. Bora trabalhar? Vou ligar agora a metralhadora, muita informação, porque nosso tempo é curto e o nosso desafio é grande, mas ele é vencível, ele é superável, eu confio em vocês. Tá bom, turminha? E ficam aí também minhas redes sociais à disposição para vocês. De novo, o meu Insta e o meu grupo no Telegram também está à disposição. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar então, né? Vamos começar com o nosso direito eleitoral. Deixa eu voltar aqui para a telinha. Aí, eu vou ficar escondido aqui, esconder essa cara feia para vocês se concentrarem no conteúdo. Foco total comigo, tá bom? Vamos lá, vamos começar a primeira dica com o princípio da anualidade eleitoral. Anualidade eleitoral. Atentem-se para os sinônimos. Anualidade eleitoral ou anterioridade eleitoral. Anualidade ou anterioridade, sinônimos, levem para a prova isso. O princípio da anualidade eleitoral está previsto no artigo 116 da Constituição Federal, no artigo 16 da Constituição Federal, que já fica na tela para vocês. Vamos fazer a leitura. Olha só que interessante, princípio fácil, mas tem algumas discussões importantes que eu quero levar com vocês. Olha lá, diz lá a Constituição. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Beleza? Qual que é o objetivo do princípio da anualidade eleitoral? Princípio da segurança jurídica. O princípio da anualidade eleitoral busca resguardar a segurança jurídica nas regras eleitorais, especialmente preservar a segurança, a estabilidade das regras eleitorais em face de possíveis mudanças legislativas. Imaginem só a maldade.
Os atuais integrantes do Congresso Nacional, no final do seu mandato, vão lá, mudam a lei eleitoral e, com isso, buscam dificultar a renovação do Congresso Nacional, por exemplo, por intermédio de novos candidatos que serão novos parlamentares. Pode isso? Não pode. Não pode, para se preservar a segurança jurídica das regras eleitorais e para, com isso, se preservar a estabilidade do jogo eleitoral. Esta é a ideia por trás que orienta, que direciona o princípio da anualidade ou da anterioridade eleitoral. Meus caros, duas informações desse artigo 16. Atentem-se a elas. Informação número 1, prestem bem atenção. Lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação. Lei mudou regra do processo eleitoral, entra em vigor na data da sua publicação. Segunda informação importante, essa lei eleitoral não se aplica à eleição que ocorre na janela temporal, no intervalo de 1 ano contado da data da sua vigência. Então vamos lá, a gente tem a famosa linha do tempo. Se nós tivermos uma lei eleitoral aqui, esta lei eleitoral não pode alcançar qualquer eleição que ocorra nessa janela de 1 ano. Superado 1 ano, as eleições daqui em diante vão ser influenciadas pela nova lei eleitoral. Se porventura nós tivermos alguma eleição nesse intervalo de tempo, essa lei eleitoral não incide, não será aplicada para essa eleição, para se preservar o princípio da anualidade eleitoral. Tranquilo? Bem sossegado aqui, né? Então vamos imaginar lá eleições para prefeito. O artigo 29 da Constituição prevê que as eleições em primeiro turno ocorrem no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato. O primeiro domingo de outubro das próximas eleições, eu já olhei aqui no meu calendário, vai ser lá em 2024, é no dia 6 de outubro de 2024. Então, de 6 de outubro de 2024, volta 1 ano para trás, qualquer lei eleitoral nessa janela, nesse intervalo de tempo, não vai poder influir nessa eleição do dia 6 de outubro de 2024, a próxima eleição que a gente vai ter no Brasil. Tranquilo? Vamos aprofundar um pouquinho, pessoal? Vamos levar duas informações extraídas de entendimentos do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal nos dá interpretações sobre o direito eleitoral, porque o coração do direito eleitoral está dentro da nossa Constituição. Primeiro entendimento do Supremo que você vai levar para a prova. O Supremo já entendeu que, se a alteração das regras eleitorais se der por meio de uma emenda constitucional, o artigo fala em lei, mas se for uma emenda, também vai se aplicar o princípio da anualidade eleitoral. Então, muito embora o artigo 16 fale lei que altere o processo eleitoral, se porventura uma emenda constitucional modificar a Constituição e, com isso, modificar regras do processo eleitoral, também essa emenda constitucional vai precisar respeitar o princípio da anualidade eleitoral e vai, portanto, não poderá, portanto, incidir para as eleições que ocorram no intervalo de 1 ano a contar da data da vigência dessa emenda constitucional. Isso já aconteceu no Brasil, o Supremo já teve que enfrentar essa questão e interpretou a expressão lei do artigo 16 da Constituição de modo a incluir também as emendas constitucionais. Bacana? Mais uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que você precisa levar para a prova, porque a gente sabe o perfilzão da FGV, né? A FGV trabalha aí também com literalidade dos atos normativos, mas trabalha com jurisprudência, em geral, num pacotão ali aplicado num caso concreto, em uma situação concreta nas questões de prova. Segundo entendimento do Supremo, o Supremo já entendeu que a alteração da jurisprudência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que tenha repercussão no processo eleitoral,
também está sujeito ao princípio da anualidade eleitoral. Como é que é, professor? Sim, o TSE, meus caros, é este órgão de cúpula da Justiça Eleitoral e define a interpretação da legislação eleitoral. E, por vezes, a forma como o TSE interpreta a legislação eleitoral tem uma repercussão gigantesca em como o processo eleitoral é conduzido. E, portanto, se o TSE muda sua interpretação, estará também havendo, por consequência, uma modificação na forma da condução do processo eleitoral. Tranquilo? E aí o Supremo vai e diz o seguinte: se o TSE muda sua jurisprudência, altera sua jurisprudência, muda a forma com que interpreta a legislação eleitoral, e isso tem repercussão no processo eleitoral, essa mudança de entendimento também não pode entrar em vigor, não pode valer de imediato e atacar a eleição que vai acontecer numa janela de 1 ano. Porque senão isso também violaria a segurança jurídica, que é o bem jurídico, o objetivo maior por trás do artigo 16 da Constituição Federal. E, assim sendo, o Supremo entende que o artigo 16 da Constituição também abrange mudanças de entendimento do TSE que têm a capacidade, a aptidão que podem repercutir no processo eleitoral. Também isso já foi julgado em concreto pelo Supremo. Legal? Bacana? Dica de princípio da anualidade eleitoral ampliada para jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Meus caros, vamos lá. Mais uma dica para vocês. Próximo tema, alistamento eleitoral. O que é o alistamento eleitoral? O alistamento eleitoral está previsto lá no artigo 42 do Código Eleitoral e basicamente é um procedimento administrativo que corre perante a Justiça Eleitoral, dentro do qual se praticam 2 atos: os atos de qualificação e os atos de inscrição. O ato de qualificação e o ato de inscrição. Qualificação, o que é isso? É a qualificação do eleitor, o eleitor que está buscando o alistamento eleitoral. E pela qualificação vai se identificar se este eleitor preenche as exigências legais e as exigências constitucionais para que ele possa votar, para que ele possa integrar o alistamento eleitoral. Qualificação. Fez a qualificação, o eleitor preenche as condições, nós vamos ter agora propriamente a inscrição desse eleitor nessa grande lista de eleitores que existe no Brasil, que é chamado de Cadastro Nacional de Eleitores ou somente Cadastro Eleitoral. Então, alistamento eleitoral é um procedimento, um processo administrativo dentro do qual se faz a qualificação do eleitor e a inscrição do eleitor. Atenção agora, porque o alistamento eleitoral é um dos requisitos para a aquisição da capacidade eleitoral ativa. O que é isso? O direito de votar. Capacidade eleitoral ativa consiste basicamente no direito de votar. E para ter o direito de votar, evidentemente, você precisa fazer o alistamento eleitoral, ou seja, para se tornar um eleitor, você precisa fazer o alistamento eleitoral. Agora prestem atenção que o alistamento eleitoral também é uma das condições de elegibilidade prevista expressamente no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 3º da Constituição Federal. E, portanto, se é uma condição de elegibilidade, o alistamento eleitoral é também uma condição para aquisição da capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado, o direito de concorrer a um cargo eletivo. Então, olha por que eu trago essa dica para vocês, porque o alistamento eleitoral é condição para a capacidade eleitoral ativa, direito de votar, mas também é condição para a aquisição da capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado, de ser
candidato. Beleza? Lembrando sempre, meus caros, que para ser candidato, isso a gente consegue trabalhar melhor no nosso curso, né? Mas para ser candidato, você precisa obedecer dois parâmetros, duas balizas. Primeiro, você tem que preencher as denominadas condições de elegibilidade, e uma delas é justamente o alistamento eleitoral, que a gente está trabalhando, e também você não pode incorrer em uma hipótese de inelegibilidade. Então, capacidade eleitoral passiva, ser candidato, para isso você precisa preencher duas balizas. Uma é positiva, preencher as condições de elegibilidade, dentro delas o alistamento eleitoral. A outra é negativa, não incorrer em uma das hipóteses de inelegibilidade. Vamos ainda ficar no alistamento eleitoral, porque eu quero trabalhar com vocês, quero relembrar com vocês as hipóteses de alistamento eleitoral. E elas estão descritas na Constituição Federal. Beleza? A Constituição de 88 descreve as hipóteses de alistamento eleitoral, mas é o Código Eleitoral e resoluções do TSE que fazem o seu detalhamento. A gente vai ficar com essa tabelinha que é bem interessante. Lembrando, pessoal, olha a dica conjugada do professor Vinícius Opponi para vocês. O que a Constituição traz, eu estou trazendo aqui para vocês a dica de alistamento eleitoral. Mas quando a Constituição vai descrever as hipóteses de alistamento eleitoral, ela faz de modo conjugado com o voto, com o exercício do voto. A regra é uma só, a tabela é uma só. Então a gente decora uma coisa que vai valer para duas ideias. A gente vai decorar, vamos aprender, vamos revisar essas hipóteses de alistamento, mas a gente já vai saber também que o que eu falar para o alistamento vale para o voto. Então, se o alistamento é obrigatório, o voto é obrigatório. Se o alistamento é facultativo, o voto é facultativo. Se o alistamento é vedado, o voto é vedado. É a mesma tabela. A construção constitucional é a mesma. Tranquilo? Muito importante o que eu disse para vocês agora, porque às vezes a prova cobra sobre o alistamento, às vezes cobra sobre o voto, só que o conteúdo que responde aqui ou aqui é exatamente o mesmo. Vamos lá, primeira hipótese, pessoal, de alistamento é a hipótese de alistamento e voto obrigatórios. Para quem que o alistamento é obrigatório, ou voto, alistamento e voto, eu vou falar só alistamento, mas você já sabe que vale para o voto. Para os maiores de 18 anos. Tranquilo? Agora vamos lá. Alistamento facultativo. São 3 casos que você precisa saber. Analfabeto, facultativo. Maiores de 70 anos, facultativo. Maiores de 16 e menores de 18, facultativo. Cuidado, hein, pessoal? O Estatuto da Pessoa Idosa define o idoso como aquele que tem 60 ou mais anos. Então, e o alistamento é facultativo para quem faz 70 anos, a partir dos 70 anos. Então, olha lá a maldade, se vier nessa prova. A Constituição garante que para os idosos, nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa, o alistamento é facultativo. Falso, porque entre 60 e 70, a pessoa é idosa, mas o alistamento e o voto é obrigatório. Tranquilo? E aí, o analfabeto também, muita atenção para o analfabeto, alistamento e voto facultativo. O analfabeto não pode votar? Não, o analfabeto pode votar. Se ele fizer o alistamento, o voto é facultativo. Ele pode ou não votar. O alistamento e o voto são facultativos. E aí, os maiores de 16, menores de 18 anos, aqui é bem tranquilo, né? Todo mundo, quando completa 16 anos, já quer ir lá fazer o alistamento para votar na próxima eleição. Muita atenção aqui com a idade, 70 anos, e com os analfabetos. Mais uma informaçãozinha sobre os analfabetos, pessoal, para a gente não perder a oportunidade, né? Os analfabetos são considerados inelegíveis. Os analfabetos não podem, por expressa previsão constitucional, concorrerem a cargos eletivos. Mas os analfabetos podem sim votar, se alistar e votar de maneira facultativa. Então, não caiam nessa pegadinha que é uma das mais clássicas no direito eleitoral. Analfabeto
Pode votar? Pode. É obrigatório o voto analfabeto? Não, é facultativo. Analfabeto pode concorrer a cargo eletivo? Não. Por quê? Porque eles são considerados inelegíveis por força da Constituição Federal. Então lembra que eu disse para vocês que para ser candidato, para ter capacidade eleitoral passiva, o direito de receber votos, você precisa obedecer duas balizas. Preencher as condições de elegibilidade e não incorrer em uma hipótese de inelegibilidade. Para os analfabetos, a Constituição está dizendo, os analfabetos são inelegíveis, já incorrem em uma hipótese de inelegibilidade, não têm capacidade eleitoral passiva, não podem concorrer a cargos eletivos. Tá bom? Tranquilo? O que mais que a gente pode trabalhar aqui, meus caros? A hipótese de alistamento e voto vedado. Para os estrangeiros, evidentemente, e para os conscritos. Quem são os conscritos, pessoal? Os conscritos são aquelas pessoas que estão prestando serviço militar obrigatório. Então, para estrangeiros e conscritos, o alistamento e o voto é vedado. Atenção em relação aos estrangeiros com a figura dos portugueses. Com a figura dos portugueses, pessoal. Porque isso vocês estudam lá no direito constitucional. A Constituição admite que aos portugueses com residência no Brasil sejam atribuídos os mesmos direitos do brasileiro naturalizado, desde que houver reciprocidade para os brasileiros que residem lá em Portugal. É aquilo que lá no direito constitucional a gente chama de quase nacionalidade. Quase nacionalidade. Então vejam, se o português, nessa condição de quase nacionalidade, tem os mesmos direitos do brasileiro naturalizado, isso traz consigo, isso inclui o direito de se alistar e de votar. Tá bom? Tranquilo? Alistamento eleitoral aí para vocês. Meia hora passa muito rápido, né, pessoal? Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui. Quero falar com vocês rapidamente das inelegibilidades. Já mencionei para vocês sobre a estrutura da capacidade eleitoral passiva. Você tem que preencher dois requisitos. Atender às condições de elegibilidade é um requisito positivo e não incorrer nas hipóteses de inelegibilidade, que é um requisito negativo. E nós temos dois grandes grupos de inelegibilidade. Nós temos as hipóteses de inelegibilidade absolutas, que são aquelas inelegibilidades que valem para qualquer cargo eletivo, O melhor exemplo é justamente a inelegibilidade dos analfabetos, e nós temos as denominadas inelegibilidades relativas. São aquelas que valem para algum cargo eletivo, para algum mandato. Não vale para todos, de maneira indistinta, de maneira geral, como são as absolutas. Beleza? E essas inelegibilidades relativas estão previstas na Constituição, mas também em lei complementar. Em especial na Lei Complementar 64 de 1990. Tá bom? Beleza. O que eu quero trabalhar rapidamente com vocês? Eu quero trabalhar rapidamente com vocês uma dessas hipóteses de inelegibilidade relativa. Uma inelegibilidade relativa por motivo funcional. Uma hipótese bastante famosa, bastante conhecida, que vem prevista no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. Olha lá. O presidente da República, os governadores de estado e do DF, e os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente, pessoal. Vejam, esse é o dispositivo constitucional que autoriza que os chefes do Poder Executivo
busquem apenas uma única reeleição. Uma única reeleição. Consequentemente, a Constituição aqui está vedando um terceiro mandato consecutivo sucessivo para os chefes do Poder Executivo. Vale para todos os chefes de Poder Executivo e vale também essa regra para quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandato. E aí vejam a inelegibilidade. Se o prefeito foi candidato e ganhou para um mandato, saiu de novo, ganhou para o segundo mandato, foi prefeito por 2 períodos. Ao final do segundo período, ele incorre numa inelegibilidade relativa. Para o cargo de prefeito, ele não pode concorrer de novo para aquele cargo de prefeito. Por isso que ela é relativa. Se o prefeito, no final do seu segundo mandato, quiser sair para deputado, ele pode? Claro que pode, porque a inelegibilidade em que ele incorre, essa daqui, do artigo 14, parágrafo 2º, é relativa. Trava, impede a sua candidatura para o terceiro mandato naquele cargo. Se ele quiser sair para outro cargo, ele pode tranquilamente sair. Ele não tem uma inelegibilidade para os demais cargos. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos lá. Um aprofundamento aqui com vocês. Olha a situação que pode aparecer na sua prova. Vamos imaginar que o prefeito João é eleito e da chapa ele é eleito com o vice, o José. Então, João é o prefeito, José é o vice. Lançam a candidatura e ganham para o primeiro mandato. Beleza. Terminou o primeiro mandato, o prefeito João se candidata novamente com o José na chapa de vice, ganham e vão para o segundo mandato. Vamos imaginar que durante esses 2 mandatos, o vice, o José, o nosso vice, né, assumiu o governo em algumas oportunidades. Então, o João tirou férias, viajou para o exterior. O prefeito, o José, vai lá e responde interinamente como prefeito por alguns dias. Aí vem a pergunta. Olha que pergunta interessante, pode cair na sua prova. O vice, o José, pode concorrer na eleição subsequente, agora na posição de cabeça da chapa? Então, a gente teve lá João prefeito, José vice, um mandato. João prefeito, José vice, um segundo mandato. O José vice acabou substituindo o João em alguns intervalos aqui no primeiro e no segundo mandato. Terminou o segundo mandato, o João está fora. O João não pode mais buscar a terceira candidatura, o terceiro mandato sucessivo. Mas e o José, que era o seu vice, tendo já respondido no cargo de chefe do executivo? Ele pode buscar uma eleição agora como prefeito, encabeçando a chapa? Resposta do Supremo e resposta do TSE. Pode sim. O José vice pode sim, mas ele vai poder se candidatar e exercer o mandato por apenas mais um período. Por apenas mais um período. Tranquilo? Foi exatamente isso que aconteceu. Vocês talvez sejam muito novos para lembrar, e quem não for de São Paulo talvez não se recorde. Foi o que aconteceu com o então governador Geraldo Alckmin, quando ele era vice do Mário Covas. Foi vice no primeiro mandato, foi vice no segundo mandato, o Mário Covas faleceu, ele assumiu, ele sucedeu o Mário Covas, terminou aqui o segundo mandato e ele queria sair para governador, como cabeça de chapa. Pode? Pode, por apenas uma vez. Ganhou, terminou o mandato aqui, não pode mais na sequência. Tranquilo? Fechamos aqui, pessoal. Este é o tempo que temos para este nosso Esquenta Passaporte. Vimos muita coisa, né? Princípio da anualidade, entendimentos do Supremo, vários entendimentos do Supremo. Avançamos para alistamento eleitoral, o conceito, a repercussão nas condições de elegibilidade, também as condições para aquisição da capacidade eleitoral passiva.
avançamos para um quadro geral sobre inelegibilidade, pensamos uma interessante, aprofundamos aqui a luz da jurisprudência, uma meia hora muito produtiva, dicas preparadas, selecionadas com bastante carinho, e temos aí a expectativa de que alguns desses diversos pontos que apresentamos possa te ajudar a resolver uma questão de prova em direito eleitoral. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora, meus caros, eu quero encerrar, né? Eu quero encerrar esse Esquenta Passaporte com vocês e quero voltar aqui para nossa tela cheia, né? Deixa eu voltar aqui para deixar sempre o nosso site da Verbo OAB. E encerrando, eu quero deixar com vocês um presente à disposição de vocês. A Verbo me disponibilizou um cupom de 10% de desconto, 10% de desconto em qualquer curso online da Verbo OAB. Então, por exemplo, vai fazer a segunda fase da OAB conosco, você já sai na frente comprando um curso com 10% de desconto. Como é que você vai usar esse cupom de desconto? Você vai falar com um dos nossos consultores, com uma das nossas consultoras, pelo WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, clica lá no mais, aqui no vídeo do YouTube, e você vai conseguir ter o contato de WhatsApp, e você vai informar o cupom de desconto. E o cupom de desconto é o nome desse professor, Vinícius. Vinícius, beleza? Fez isso, acabou. Já tem lá 10% de desconto. Reserva sua vaga, ganha seu desconto e vamos dar seguimento nos seus estudos para OAB, tá bom? Mas bastante atenção aqui, esse cupom é válido somente para inscritos em este nosso evento, né? E tem validade até o dia 17 de julho, que acaba dando uma semaninha após a primeira fase. Tranquilo? Fica aí mais um presente da Verbo OAB para vocês. E com isso eu me despeço, desejando sempre bons estudos, boa prova, e o professor Vinícius Zopponi e a Verbo está sempre à disposição de vocês e na torcida pelo seu sucesso. Volto para a tela cheia para me despedir. Um forte abraço a todos e até a próxima.